trabalho, manifestações culturais e esportivas, esportes coletivos. Primeiramente, vamos definir o que é deficiência intelectual. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é somente a ausência de doenças ou enfermidades, mas sim um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual. A deficiência intelectual é classificada como um conjunto de déficits que afeta o intelecto de um indivíduo, porém pode não alterar as demais funções do cérebro, como muitos acreditam. Essa deficiência é caracterizada pelo déficit de inteligência, ou seja, quando o QI do indivíduo é inferior a 70, valor considerado limite. A condição deficitária envolve habilidades intelectuais, comportamento adaptativo, conceitual, prático, social, participação comunitária, interações, papéis sociais, condições etiológicas de saúde, aspectos contextuais, ambientais, culturais e a oportunidade de vida do sujeito, segundo Carvalho et al. Maciel, 1999. As crianças com deficiência intelectual apresentam um nível de habilidade motora fundamentais atrasadas para sua idade cronológica. Quanto mais elevado é o grau de deficiência, maior é o atraso no desenvolvimento motor. Os indivíduos que apresentam deficiência intelectual necessitam de tratamentos especiais e acompanhamento médico em diversas especialidades, como fonoaudióloga, fisioterapia, pedagogia e entre outros. As aulas de educação física devem ser programadas de forma que todos tenham a possibilidade de realizá-las independente de suas características físicas ou intelectuais. Darido, 2003. Os aspectos da educação que visa formar o indivíduo, utilizando-se das atividades físicas, exercícios e jogos, contribuindo assim para a formação integral do educando, desenvolvendo ou aprimorando suas capacidades. É a educação do homem por meio do movimento, pois este, em suas mais variadas apresentações, constitui um instrumento para educar, treinar e aperfeiçoar. Ainda que a educação física possa intervir em vários aspectos, entre estes crianças com necessidades especiais, sejam elas cognitivas ou motoras, a deficiência intelectual e os distúrbios associados podem interferir na sua aquisição motora, tornando-se muitas vezes vulneráveis ao aprendizado. Não há dúvidas que a habilidade motora constitui uma esfera que pode sofrer influência segundo a atuação do professor de educação física. O que diz na lei? A Lei 7.853 estipula a autoridade de todas as escolas em aceitar a matrícula de alunos com deficiência e forma em crime a recusa a esse direito. Aprovada em 1989 e regulamentada em 1999, a lei é clara. Todas as crianças têm o mesmo direito à educação. Os gestores estaduais e municipais devem organizar sistemas de ensino que sejam voltados à diversidade, firmando e fiscalizando parcerias com instituições especializadas e administram os recursos que vêm do governo federal. Mas é somente um dos documentos que o gestor precisa conhecer. O ponto de vista educacional, o maior conteúdo está na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Estatísticas de deficiência no Brasil. Fica muito claro nos gráficos abaixo que tipos de deficiência identificadas no ensino médio, entre elas a deficiência intelectual, que está acima de 52%. Entre elas, vamos destacar aqui o autismo, que segundo a Organização Mundial de Saúde, ela estima que tenhamos 70 milhões de autistas no mundo. Só no Brasil, estima-se mais de 2 milhões de pessoas. Como o autismo impacta a família, estamos falando em mais de 12 milhões de pessoas. Público-alvo: alunos do terceiro ano do ensino médio. Situação-problema: alunos com deficiência intelectual. Nosso personagem é um aluno do terceiro ano do ensino médio. É um aluno com deficiência intelectual em meio a alunos em condições não deficitárias.
Porém, estes alunos são de famílias na qual nunca mediram esforços e recursos financeiros, classe social média alta. Os alunos, desde a infância, tiveram acesso a diversas culturas e ótimo desenvolvimento motor. Cenário: escola privada da capital de São Paulo, onde famílias de alto poder aquisitivo promovem aos seus filhos diversas oportunidades extra-classe. Esses alunos fazem parte do projeto escolar de polo aquático e participam de competições interescolares e pequenas competições no estado. Significado: pela liberdade que o meio aquático favorece ao aluno, com limitações intelectuais, sempre se sentiu mais confortável nesse ambiente. A escola irá trabalhar com os alunos durante os semestres com os esportes aquáticos, ajudando a socialização, a interação em equipe e refinando o repertório motor dos alunos para a temporada de competições, no qual todos os alunos se empenham e treinam com bastante interesse pelo esporte. Base teórica. Croger e Roth, em sua obra Escola da Bola, deixam clara a situação de jogo. Portanto, abordaremos esportes aquáticos para que a socialização e a maior interação entre os alunos com os demais sejam aproveitadas em momentos lúdicos e em ambiente no qual é agradável a todos. Croger e Roth, 1999, afirma que se deve permitir que as crianças possam experimentar e provar de forma rica e variada diferentes alternativas de movimento, para que as crianças compreendam o jogo e absorvam as competências táticas, é necessário um trabalho de aprimoramento das capacidades coordenativas, porque elas, segundo Croger e Roth, constituem a base decisiva da inteligência sensório-motora. Quem possui um alto nível coordenativo pode aprender movimentos novos de forma mais fácil, algo semelhante à área cognitiva, onde as pessoas com um quociente de inteligência, o QI, maior que é o da média pode ser capaz de aprender, ou se apresentar rendimentos mais elevados. Portanto, o aluno que tenha coeficiente de inteligência menor que a média é o aluno que tem essa deficiência intelectual. Ele também deve se sentir estimulado a participar ativamente de todas as atividades propostas, mantendo o interesse pelo esporte. Para Galahu, as fases do desenvolvimento especializado, as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais são progressivamente refinadas, combinadas e elaboradas para o uso de situações crescentemente exigentes. Os nossos alunos, mesmo tendo explorado seu repertório motor ao longo da vida, as suas limitações de equilíbrio e destreza de manipulação de objetos são evidentes, podem ser sim prejudicadas. Segundo Greco, a capacidade do jogo é caracterizada pela interação do desenvolvimento das diferentes capacidades, que compõem um rendimento esportivo nessa situação. A decisão da criança na tarefa motora, que ela resolve na prática, e com a ação tática, dependente do seu estágio de conhecimento, tático e técnico, do seu potencial físico e do seu estado psicológico, entre outros fatores envolvidos, no momento da concretização da ação. É pelo jogo que as problemáticas são resolvidas, melhorando a interação com a sociedade e com suas próprias questões. Greco, 1998, também sugere o ensino através do método situacional. São aprendidas com números reduzidos de praticantes, e esse autor também defende que a prática desportiva é praticada na iniciação aos conceitos da tática, ou seja, aliando o como fazer à razão de fazer. É o deixar jogar bola. Objetivos. Objetivo cognitivo. Iremos desenvolver a interação em grupo, ampliar as tomadas de decisão, incentivar o interesse pelo esporte. Habilidades. Desenvolver habilidades de manipulação, melhora da movimentação na água, melhorar o deslocamento no meio aquático. Atitudes. Melhora da manipulação com a bola, aprimoramento dos arremessos,
melhorar passe de bola e ataque. As nossas unidades temáticas. Os nossos conteúdos serão abordados em 72 aulas, entre eles divididos entre aprimorar técnicas de natação, melhorar as ações motoras, como movimentação na água e passe, refinar os arremessos e ataque, melhorar a comunicação em jogo, corrigir ações durante os jogos e o treinamento pré-competições. Estratégia de ensino. Iremos utilizar de mini-jogos com o objetivo definido para o treino. Os nossos recursos são acessos à piscina, bola, touca, professores, acesso à biblioteca e a videoaulas. Plano de aula 1. O objetivo específico dessa aula será aprimorar da prática do arremesso. Atividade 1. Gol numerado. Nessa atividade, vamos dividir a turma em duas equipes. Já em situação de jogo na piscina, os alunos irão fazer o lançamento da bola com o objetivo de acertar o alvo localizado dentro do gol, que terá um valor maior que o outro. Ganhará a equipe que fizer a maior pontuação. O objetivo específico desta atividade é trabalhar as ações motoras e arremessos. Atividade 2. Lançamento e arremesso. Iremos dividir as equipes com 4 alunos de cada lado e utilizaremos a piscina dividida ao meio. Os alunos só poderão dar um toque na bola e fazer o arremesso ou passe onde receber a bola. Assim, 2 serão atacantes, um na defesa mais o goleiro. A defesa, além de bloquear o arremesso ao gol, também tem a função de fazer o lançamento para os atacantes de sua equipe. Eles terão 15 segundos para realizar a jogada, tornando assim a atividade mais dinâmica. O professor pode solicitar troca de posições entre os alunos quando achar necessário. O objetivo específico da atividade é trabalhar simultaneamente os fundamentos de lançamento e arremesso. Atividade 3. Salto e arremessos. A turma será dividida em equipes e cada equipe realizará o arremesso ao gol. O gol só será válido se vencer a meta do goleiro e no salto a bola atingir de raspão as fitas bandeirinhas ou bexigas, que estarão fixadas acima da linha de arremesso, uma altura de 90 centímetros da superfície da água. Assim o aluno terá de saltar para atingir de leve marcação e arremessar ao gol. Para os alunos com menor estatura será alterada a altura das fitas. Dos 3 planos de aula, cada atividade terá a duração de 15 minutos. Atividade 1, 15 minutos, atividade 2, 15 minutos e atividade 3, 15 minutos, nos 3 planos de aula. Plano de aula 2. Público-alvo série, alunos do terceiro ano do ensino médio. Situação problema, aluno com deficiência intelectual. Nosso objetivo geral será o acesso à prática esportiva aquática adaptada e inclusiva. Os nossos materiais usados nesse plano de aula será a bola, o gol, barbante com fitas, bandeirinha ou bexigas. Atividade de número 1. Salto e arremesso. A turma será dividida em equipes e cada equipe realizará o arremesso ao gol. O gol só será válido se vencer a meta do goleiro e no salto a bola atingir de raspão as fitas, bandeirinhas ou bexigas, que estão fixadas acima da linha de arremesso, a uma altura de 90 centímetros da superfície da água. Assim, um aluno terá de saltar para atingir de leve a marcação e arremessar ao gol. Para os alunos com menor estatura, será alterada a altura das fitas. O nosso objetivo específico da atividade é trabalhar os saltos e arremessos. Atividade de número 2. Lançamento e arremesso. Iremos dividir as equipes com 4 alunos de cada lado e utilizaremos a piscina dividida ao meio. Os alunos poderão dar um toque na bola e fazer o lançamento ou passe de onde receber a bola. Assim, 2 serão atacantes e um na defesa, mais o goleiro. A defesa, além de bloquear o arremesso ao gol, também tem a função de fazer lançamento para os atacantes de sua equipe. Eles terão 15 segundos para realizarem a jogada. Tornando assim a atividade mais dinâmica, o professor pode solicitar trocas de posições entre os alunos quando achar necessário. O objetivo específico dessa atividade é trabalhar simultaneamente fundamentos de lançamento e arremesso. Atividade de número 3. 1, 2, 3.
Criamos uma situação de mini-jogo com 3 atacantes e 3 defensores mais o goleiro. Os atacantes terão 10 segundos para as trocas de passes e todos devem tocar na bola. Antes do arremesso ao gol, se o tempo estourar, se a bola sair em lateral ou por cima, o ponto é da defesa. Ganha quem atingir 6 pontos primeiros. O professor poderá alterar a quantidade de atacantes ou defensores de acordo com a necessidade. O objetivo específico dessa atividade será trabalhar a noção de tempo e tomada de decisão dos alunos. A nossa avaliação será em roda de conversa e explicar sobre algumas regras do polo aquático, analisar a dificuldade dos alunos, se a proposta da atividade em si foi atingida e se houve tomada de decisão individual ou grupal. Agora eu vou falar um pouco sobre o terceiro plano de aula. O objetivo específico da aula é iniciar os fundamentos do polo aquático de maneira lúdica, o treinar brincando. A primeira atividade será o rouba-bola. Os alunos serão separados em trio e em seguida eles irão decidir quem ficará primeiro no meio. Quando a brincadeira se iniciar, os dois integrantes da ponta vão arremessar a bola um para o outro e o aluno do meio tentará interceptar a bola. Quando ele pegar, trocará de lugar com o aluno que arremessou por último. O objetivo específico da atividade é trabalhar a coordenação motora e o reflexo do aluno. A atividade 2 será o rugby aquático. Nesse jogo, os alunos irão conduzir a bola com a mão, assim como é no polo aquático, porém terão que dar o passe de bola para trás, se quiserem fazer um ponto, pois nesse jogo o esquema de passe é o do rugby, e o ponto feito quando o aluno passa a linha do gol, no esquema ao lado, representando pela linha verde, assim é marcado o tree. O objetivo específico da atividade é o treinamento da modalidade de modo divertido e modificado. E a terceira atividade será o drible objetivo. Será colocada a situação do drible ao aluno, onde o mesmo terá em sua frente um colega de turma para que efetue o drible. Para que possa efetuar tal atividade, o aluno terá que fazer uma pequena condução de bola, seja com a testa ou com os braços, para que possa manter a cabeça erguida para ver o posicionamento do colega. O drible pode ser finalizado com um passe ou com um arremesso. O objetivo específico da atividade é promover a agilidade nos movimentos do drible e na condução de bola. Método avaliativo. O Team Sport Assessment Produced, o TSAP, foi desenvolvido para ser aplicado às modalidades esportivas de invasão e de não invasão. Este instrumento tem como objetivo principal classificar o desempenho individual em relação aos componentes técnicos e táticos de cada jogador, onde sua estratégia de avaliação é baseada na frequência com que os jogadores recebem a bola dos companheiros e a conquistam dos adversários. As avaliações pelo método TSAI analisa conhecimento declarativo da modalidade, graus de precisão na execução técnica à margem do jogo, nível técnico e tático em situação de jogo real, são as tomadas de decisão e a execução, índice de eficiência e volume de jogo. Na observação, vamos avaliar se as propostas iniciais obtiveram melhoria, se houve a tomada de decisão individual durante os jogos e, a partir da orientação tática, se as crianças obtiveram maiores conhecimentos aprendidos e orientados pelos técnicos. Costa, Silva e Greco enaltecem a relevância desses instrumentos na investigação, pois analisam o resultado, a eficácia e o processo de execução das ações dos jogos, técnico e tático, considerando os componentes do rendimento esportivo. Pelo método TSAP, analisaremos em todas as atividades propostas a interação em equipe, o desempenho individual, melhora tática. Por meio de questionário individualizado, apontaremos quais os pontos fortes e os pontos que requerem melhorias. Assim, poderemos também fazer uma análise individual do nosso aluno com deficiência intelectual.
podendo também definir estratégias individuais, conversando de maneira que cada um tenha o feedback de suas ações, que requer melhoria e onde pode explorar suas melhores áreas em jogo, para ataque e defesa da equipe em jogo. Item A. Como as atividades propostas nos documentos se relacionam com a perspectiva do autor que está sendo trabalhado? Resposta. As atividades propostas se relacionam diretamente com as propostas de Grude e Ruth nos 3 pilares do ABC da iniciação esportiva. Exemplo. As atividades do plano de aula 1, aprimoramento da prática de arremesso, se relaciona com o item B, orientação para as capacidades coordenativas, onde a prática do arremesso irá trabalhar a melhoria da coordenação com a bola. As atividades do objetivo 2, aprimoramento do passe de bola, se relaciona com o item C, orientações para habilidades, onde irá exercitar as técnicas básicas necessárias aos elementos que permitirão desenvolver-se com mais possibilidades técnicas. As atividades do objetivo 3, treinar brincando, linkará com o item A, os jogos orientados pela situação, onde o aluno, de uma forma lúdica, já estará treinando em uma situação de jogo. Resposta B. Como as atividades propostas nos documentos se relacionam com o personagem, o cenário, os significados e com a especificidade da modalidade? Resposta. As atividades se relacionam com personagens que são alunos do 3º ano do ensino médio com deficiência intelectual em meio a alunos com condições não deficitárias, pois irão trabalhar as habilidades motoras e cognitivas ao trabalhar com a bola tanto para deficientes como não deficientes. O cenário irá se relacionar com as atividades, pois trará suporte para o projeto escolar polo aquático e as competições interescolares entre alunos dessas famílias de alto poder aquisitivo. Os significados irá se relacionar com as atividades, pois elas trabalham e exploram nesse meio aquático, onde o aluno com limitações intelectuais se sente mais à vontade à socialização entre alunos não deficientes. A especificidade irá se relacionar com as atividades, pois elas irão trabalhar habilidades e situações reais de jogo, que trarão condicionamentos para o tempo de jogo, habituação para a profundidade da piscina, contato com a bola, profissionais e suas especificações e etc. Referente à questão C, as atividades propostas, elas se relacionam à situação problema, por haver um caráter lúdico, porém com ênfase no treinamento, que é o nosso cenário, que é um cenário de projeto. E esse aluno, ele deve ser integrado aos demais alunos e não ser excluído. E também os alunos não deficitários devem fazer parte de todo um contexto e não eles serem inseridos na vida do aluno com deficiência intelectual, e sim esse aluno ser inserido às atividades do contexto do dia a dia da escola. Referente à questão D, a proposta da avaliação TESAI, ela é muito adaptada à situação, pois os autores também citam a interação situacional do jogo. E o TESAI, ele vai avaliar exatamente isso, a integração, o trabalho em equipe e a avaliação individual de cada aluno. Portanto, nessa avaliação individual, podemos ter uma maneira diferente de avaliar o aluno com deficiência intelectual, de modo que ele não seja excluído ou seja um pouco intimidado pela avaliação dos demais alunos.